Quem vai subir ao palco e bater um baita papo com vocês é o Cleiton, da BZM, especialista em buzinas. Sobe aí, Cleiton, vamos lá. Obrigado. Esse é seu também? Esse é. Já está na sequência? Boa noite, pessoal. Meu nome é Cleiton, tenho 47 anos, tá? Sou formado em administração, sou formado em pós-graduação em marketing e publicidade. Trabalhei 32 anos numa indústria eletrônica na parte de buzinas. Trabalhei em produção de porta-escuva, placa retificadora, diodos, buzinas e circuitos elétricos, né? E hoje eu vou mostrar um pouco para vocês o mundo de buzinas, tá? Ao longo da palestra, se alguém tiver alguma dúvida, se alguém tiver alguma questão para colocar, fique à vontade, tá? Bom, gente, enquanto isso eu vou falando com vocês. Eu comecei a trabalhar aos 14 anos, tá? Estava lá na fila do pão e do leite, vi uma fila lá numa fábrica, cheguei lá, fui empregado. Tinha 14 anos e desde lá então, tudo que eu aprendi foi em chão de fábrica, né? Trabalhei na parte de montagem, depois fui promovido. Dessa promoção passei à área técnica, depois à área de compras. Nesse meio tempo fiz cursos da parte de termoplásticos, depois da engenharia de materiais, entre aços, ferrosos, não ferrosos. E cheguei ao ponto da parte de laboratório, onde eu desenvolvi parte de engenharia. Obrigado. É só apertar o quê? É só apertar e muda, né? Ok. Isso aqui vai para frente e vai adiantando. Se quiser voltar alguma coisa, é aqui. Se quiser adiantar aqui, vai adiante. Adiante aqui. Adiante aí. Legal. Então, eu fiz a parte de laboratório, né? E em 2008, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, viu a necessidade de se reformular as normas de buzina, porque a buzina é um item de segurança do veículo e ela ia entrar numa grade dos itens compulsórios, itens certificados compulsoriamente pelo Inmetro. Então, eu fui convidado, junto com o pessoal da FIAM, para fazer essa reformulação das normas, que até então era de 1981, e nós fizemos uma atualização das normas. Quem foi convidado sempre numa comissão de estudo da qual eu faço parte, grupo da Anfávia, são convidados a engenharia da parte da montadora, né, que é o grupo CB05 de estudos, e também as fábricas, aquelas que trabalham com o componente, né? Então, em 2008, até então eu trabalhava numa empresa chamada Bergson, não sei se algum de vocês devem conhecer. Nós da Bergson e também a parte da engenharia da FIAM, refizemos toda a formulação das normas de buzina. Em 2012, começou o processo do RAC 301, esse que cuida da parte de certificação compulsória automotiva, aquele selinho amarelo que aparece, por exemplo, em amortecedores, lâmpadas, buzinas, pistão. É aquele estudo que foi feito. Para quê? Para garantir uma qualidade melhor para esses produtos de segurança, em que o instalador, o usuário, tenha mais confiança no uso desses componentes, né? Atualmente eu trabalho, há 2 anos eu trabalho junto com a BZM na parte da engenharia, tá? Faço também a parte de marketing e hoje eu quero falar aqui tudo sobre buzinas para vocês. Bom, o que é buzina? Eu acho que todo mundo aqui conhece, né? É um componente sinalizador sonoro de segurança destinado a produzir um som para efeito de advertência, né? Como um produto de segurança, existe uma lei para ele. Norma é uma coisa, lei é outra. A norma está ligada a processos de produção, como produzir, né? Quais são os efeitos que aquele produto vai ser atingidos em um veículo. No caso da lei, a lei é aquilo que regulamenta, por exemplo, aonde usar, aqui, volume usar. E, nesse caso, quem cuida das leis automobilísticas em veículos é o CONTRAN, o Conselho Nacional de Trânsito. No caso da buzina, ele se enquadra, e foi reformulado, inclusive, recente, no número 764, do dia 20 de 12 de 2018. Né? O mais importante do CONTRAN é o seguinte, é que ele regulamentariza o volume de som.
Tem muita gente aí que acha que eu quero instalar a buzina mais potente no meu carro, né? A gente vê muito isso. O cara entra meu amigo aqui pode nos falar, ele entra numa casa de autoelétrico e fala assim, me dá a buzina mais potente, porque eu estou com raiva da minha vizinha e quando o cachorro dela sair, eu quero buzinar mais alto. Não, não. Existe uma norma em que ela regulamenta o volume de som pelo fabricante e também pela montadora, que coloca o produto no veículo, tá? Buzina não é uma coisa que se toca aí ao nível sonoro que quer, do jeito que quer, né? E como deve ser utilizada a buzina, então, no veículo, né? É claro que a falta da buzina ou o uso incorreto da buzina, seja a buzina com defeito, é passível de multa, né? Ali tem esse valor, eu nem sei mais se é esse valor, né? E também a perda de pontos na carteira. Muita gente pergunta, tá, mas buzina é só em veículo? Não, gente, o mercado de buzina é muito grande, né? No setor rodoviário, na linha leve, pesada, motos, hoje carros elétricos, a empresa que eu represento, a BZM, por exemplo, ela já tem buzinas para todos os carros elétricos, porque nós temos uma gama muito grande de carros sendo produzidos com 36 volts, 48 volts e até 72 volts. Né? Então, nós já fabricamos esse tipo de buzina para esse mercado novo que vem, que é o mercado de carros. Mercado ferroviário também utiliza buzina. Né? A gente vê aí muitos trens estacionários, aquela parte entre cruzamentos de vias, a gente vê o trem lá buzinando. Então, é um mercado também, o mercado ferroviário. Mercado náutico, né? Se alguém assistiu aquele vídeo lá de um navio, um transatlântico gigante que vem chegando e tem um barquinho lá, se o cara não buzina, você deve ter assistido, né? Se o cara não buzina ali, tinha matado meia dúzia ali. Mas o quê? Um item de segurança. E o mercado aéreo também, muito pouco. Se alguém já vendeu buzina para avião aí, me fala, né? Porque eu nunca vendi, mas existe. Também nunca vi, gente. Bom, a família de buzinas, nós temos as buzinas elétricas. O que são as buzinas elétricas? O princípio de funcionamento de qualquer elemento sonoro é sempre mecânico, tá? Não existe princípio de funcionamento elétrico, eletrônico, não. O funcionamento é elétrico, porém, para acionar alguma parte mecânica. Eu mesmo estou falando aqui, eu tenho cordas vocais, elas estão vibrando mecanicamente, por isso que elas estão emitindo som, tá? Então, por isso que se classifica em 3 famílias. Elétrica, que seria um sistema eletromagnético, né? Eletropneumáticas. Por quê? Porque ela tem o mini compressor, que é alimentado por corrente, e esse faz com que a pressão do ar faça com que a corneta ali vá vibrar a sua membrana. Então, ela é acionada eletropneumaticamente. As buzinas pneumáticas. Essas são mais comuns, utilizadas em caminhões, porque o caminhão ele tem o próprio reservatório, no caso de ar comprimido, né? Então, ela é somente pneumática. Desses 3 modelos de buzinas aqui, nenhum outro é considerado como buzina regulamentada pelo CONTRAN. O que isso significa? Isso significa que alguém aí já deve ter visto o cara passar com a buzina lá, e a hora que ele aperta, vem aquela voz, cuecão de couro, né? Ô bonitona, né? Sai da frente, né? Se fosse hoje, a buzina do Pablo Vittar, ui, né? Essas buzinas são consideradas pelo CONTRAN irregulares, passíveis de multa também, a mesma buzina, a mesma lei do insufilme. É aquela coisa, você pode fabricar, você pode vender, mas você não pode utilizar. Então, hoje, se vocês entram no site do Mercado Livre, lá vocês vão encontrar buzinas, sirenes. Sirene é um tipo de equipamento sonoro, mas ele é destinado apenas a veículos especiais. Se você tiver uma sirene no seu carro e, de repente, você passa do lado de um agente, seja de fiscalização municipal, estadual ou federal, ele pode aplicar a multa e fazer você retirar do carro, né? Podendo até levar o seu veículo apreendido, né? A construção das buzinas elétricas. Nessa buzina, no tipo de buzina elétrica, nós temos 2 modelos. O modelo caracol e um modelo de percussão. Quais são as diferenças dessas buzinas?
O modelo caracol, ele usa o caracol como uma parte difusora do som. Né? A buzina trabalha com essa membrana vibrando, né? Sem encostar essas duas partes, ela trabalha flutuando e gera um assobio aqui na boca do caracol, nessa boca do caracol, e essa boca do caracol difunde o som, fazendo com que ela toque aquele som que a gente conhece. O fom-fom, geralmente a buzina caracol, ela tem esse som. Né? Já a buzina percussão, que muita gente aí conhece como buzina paquerinha, porque a Vapsa lá atrás fazia a buzina percussão e ficou conhecida pelo apelido, ela tem o prato difusor, ela não tem o caracol. Né? A buzina esse tipo de buzina, ele tem o som direcionado. Por isso que vocês veem em muitas motos apenas esse tipo de buzina. Porque ela é instalada na frente do veículo, né, da moto, então o som ele percute em ondas para frente. Já o caracol foi projetado para ser instalado dentro do veículo, porque as suas ondas elas saem circular. Na hora que ela sai da boca do veículo, se a gente pudesse ver a olho nu as ondas, elas estariam saindo em circular. Né? O funcionamento da buzina eletromagnética, ela tem uma bobina. Alguém aqui já deve ter feito aquele ensaio que a gente enrolava um fio de cobre no prego e colocava na pilha e virava ímã. Não é? Aqui é o mesmo princípio. Nesse campo, ela gera uma força ímã, força Gauss, que a gente chama, e atrai essa membrana de diafragma. Quando essa membrana fecha, ela desliga um contato. Né? Ela baixa, desliga o contato, automaticamente, como é uma membrana de aço e o aço tem memória, ele empurra para cima de novo. Quando ele vai para cima de novo, ele liga. Então ele fica nesse ciclo de vai para baixo, desliga, sobe, liga. Vamos pegar assim, uma buzina que tem um hertz de 415. Ela liga e desliga 415 vezes por segundo. Tá? Significa o quê? Significa que esse contato aqui, que geralmente nós usamos de tungstênio, porque o arco voltaico, aquele fogo que sai quando a gente liga e desliga um apagador, ele não para, é como se fosse uma luz azul acesa. Né? Para esse tipo de buzina aqui, o consumo é maior. Por quê? Como ele não bate no fundo, o pino, é como se você estivesse pegando um peso do chão, mas ao invés de você soltar no chão, você freia antes. Então você puxa para cima. Da hora que você vai ligar, você solta ele, mas não deixa ele cair no chão. Então você faz muito mais força do que essa que bate no fundo o pino. É por isso, aí entra você, né? Você vai aprender. É por isso que eles instalam mais em alarme as buzinas de percussão, porque ela tem o menor consumo. Como ela bate no chão, é muito mais fácil você soltar a coisa e pegar do que você ficar segurando para não bater. Geralmente o consumo de uma buzina dessa é 6 amperes. E uma buzina dessa é 3 a 4 no máximo. Né? Alguém tem alguma dúvida? Bom, os tipos de ligações. Tá? Nós temos 3 gerações aí de buzina. As primeiras buzinas lá atrás, quando saiu, elas usavam apenas uma ligação. Elas vinham com um terminal e a massa na carcaça da buzina. Por quê? Porque a montadora lá puxava somente o fio positivo e o massa ficava na carcaça da buzina. Aí vem a necessidade de se tirar os ruídos do veículo. Né? Vem a necessidade de tirar a isolação do negativo da massa para próprios componentes que tinham a interferência, como a buzina, lá quando a gente tinha um motorrádio, quando a gente buzinava, chiava dentro do carro. Então foi criado a isolação do sistema da carcaça para o resto do carro. Então foi criado os 2 terminais. Então se ligava o positivo e o negativo. A buzina ela não tem polaridade. Por ela ser um circuito fechado, tanto faz você ligar o positivo aqui ou o negativo aqui, igual uma lâmpada. Né? Isso foi do ano de 1980 para cá.
Após o ano de 90 a 95, em que o Collor chamou nossos carros de carroça, não sei se vocês se lembram, algum de vocês deve lembrar, né? As montadoras se unificaram e começaram a fazer projetos mundiais. A engenharia começou a estudar mais e começou a pegar mais defeitos e falar assim, não, a gente precisa melhorar isso. Então foi criado os plugs, os conectores originais. Antes, nossas buzinas, eu digo buzina, mas componentes em gerais, né? Elas tinham 2 conectores, né? E hoje, esse mercado está mais voltado para os conectores. A parte de interruptores também tem conector, né? JPT, FSI, todos eles usam um conector. O que está acontecendo muito no mercado é o seguinte, você sabe ligar a buzina? Você sabe instalar? Tá, se eu fosse ligar essa buzina aqui, como eu ia ligar? É. É. No outro. Eu não tenho fio negativo. Certo. O que a maioria dos mecânicos fazem, eletricistas fazem? Eles pegam o fio positivo, ligam no positivo, esse negativo aqui, eles aterram o fio, como era antigamente. Né? Muitos deles fazem isso, não fazem? Para esses tipos de conector aqui, o que está acontecendo hoje? A engenharia mudou. Então, muitos veículos hoje estão usando o retorno do circuito, né, até pulsos de informação, no próprio chicote negativo e positivo do carro. O que está acontecendo? O cara tem o carro novo lá, vai lá, leva na oficina do Zé, o Zé tem a buzina universal. Ele vai lá, corta o chicote original do carro, pega o positivo, liga aqui, e o negativo ele aterra. Isso já aconteceu muito. Tira o conector, porque afinal de contas o rapaz comprou a buzina universal, foi a única que ele achou no mercado. O que aconteceu? Aconteceu que ele tirou a informação da buzina que vem do módulo. Na primeira buzinada que ele der, isso não aparece assim, porque o sistema só faz a verificação quando você utiliza o produto. Na primeira buzinada que ele deu, apareceu lá no painel avaria de sistema, parte elétrica. Ele voltou na mecânica, o mecânico foi lá, olhou a buzina e falou, não, está funcionando aqui, ó, bibi, bibi, tá tudo ok, não é aqui. Aí o camarada teve que ir numa oficina especializada, ou até mesmo na concessionária, passou o scanner e o scanner acusou. Avaria no sistema e está falando aqui que é buzina. Vamos lá dar uma olhada? Quando o mecânico especialista abriu o capô e viu que o terra estava aterrado, ele falou assim, ó, o circuito não está fechado. Você fez uma ligação irregular aqui, por isso que está aparecendo avaria no sistema. Ele voltou o negativo de novo para a alimentação original, que era do chicote, e acabou o problema. Tirou o erro, acabou o problema. Então, o que a gente está vendo muito no mercado hoje é o seguinte, as pessoas não encontram as buzinas com o conector original, acaba colocando a universal, que é mais barata, e acaba danificando o carro, às vezes pagando muito mais caro, porque hoje, acredito que seja uns R$150, mais ou menos, no mecânico, para ele colocar o scanner no seu carro. Então, o que era barato ficou mais caro, né? Bom, da parte das buzinas, a voltagem, vamos falar aqui em leitura de catálogo, né? Quando você vai comprar uma buzina, você precisa saber a tensão primeiro do seu veículo. Se é um veículo 12 volts, né, na linha leve, se é um veículo da linha pesada, geralmente 24 volts, ou se é um carro elétrico, 36, 48, 72 volts. A frequência de funcionamento é muito importante. Por quê? Os carros hoje, a maioria dos carros vem com uma buzina só. Então, geralmente, a buzina que vem é uma buzina grave, é uma buzina de som mais baixo. Né? A buzina de som mais baixo, não é que ela é ruim, tá? Mas seria ideal que as montadoras fizessem o que fazia antes, mandava as duas buzinas no carro, a grave e a aguda. É como se a gente tivesse lá, eu costumo falar, uma dupla sertaneja, Chitãozinho e Chororó, né? Tem gente que fala até, se for o Bruno e Marrone, não serve porque uma buzina está quebrada. Mas o ideal sempre que você tenha um som, é que você tenha um som grave e um som agudo.
Isso vale para tudo. Tanto que o mono deixou de existir, perdeu para o estéreo, porque o ideal é que você tenha 2 tipos de som para que o mesmo tenha uma tonalidade ali, uma harmonia do som, né? Então, o Hertz, ele define o quê? Ele define ondas altas, que seria o lado H da buzina, e o grave, ondas baixas, ondas sonoras baixas, né? Os dois, quando encontram-se, as 2 buzinas, quando buzinam, você tem uma harmonia no som, né? O consumo de ampere, aquilo que a gente estava falando, na leitura do catálogo, vai instalar um alarme, instala uma buzina de amperagem menor, como uma de percussão, não uma buzina caracol, porque tem o consumo maior, né? Deixa a buzina caracol ali somente para ser utilizado no dia a dia na buzina, né? Nível sonoro, aquilo que a gente estava falando, tem muito mito aí no mercado. Ah, eu gosto de uma buzina que toca potente. Esses dias eu vi mesmo no site do Alibaba uma propaganda de uma buzina que tocava 178 decibéis. Pela nossa norma, a buzina dentro de um carro, ela toca de 95 até no máximo 104 decibéis a um raio de 5 metros, né? A 50 centímetros do chão. Essa é a norma que a BNT pede para as montadoras. Nós que somos fabricantes, numa sala anecoica ou semi-anecoica, ou seja, o que isso significa? Aquela sala toda revestida, né? Que não interfere o som não reverbera nas paredes, ele não bate e volta. Nós temos essa unidade de medida a 2 metros, 1,20 do chão, né? E com medidas assim de 2 segundos e intervalos de descanso. Então, esses padrões de medida é que nós colocamos no catálogo. O cara colocou uma buzina que toca, por exemplo, 178 decibéis, para vocês terem uma ideia, uma turbina de um avião gera um ruído de 150 decibéis. Então, o cara, né, imagina. E tem muita gente que pega o decibelímetro, que é uma unidade de medida, e vai lá na boca da buzina medir. Não é assim. É a 2 metros, tudo isso tem que ser feito por normas, tá? Estou falando isso para vocês porque na hora que vocês forem comprar, na hora que vocês forem trabalhar com esse tipo de produto, para não serem enganados. Essas normas, essas exigências de sonoridade são leis, tá? São leis do CONTRAN e também são normas da BNT. Tá? Instalação da buzina. Para o tipo de buzina percussão, a melhor forma de se instalar a buzina é essa. Por quê? Porque todo carro tem a vibração. E esse suporte das buzinas de percussão, ele é especial, diferente dos suportes das buzinas de caracol. Ele é um suporte lâmina de um aço especial e geralmente ele está sempre ou 2 lâminas ou 3 lâminas. Por quê? Lembra que eu falei para vocês que bate o pino aqui no fundo? Esse suporte lâmina, ele não deixa com que a interferência do pino, a vibração que o pino gera, leve para o suporte. Então, geralmente, são 2 lâminas que fazem o sistema de amortecedor. E por que nessa posição? Por que nessa posição? Porque o carro, quando ele balança e vibra, é o melhor meio de que esse suporte não sofra tanto com a vibração do carro. Eu já vi gente instalando suporte assim, em que todo o peso fica da buzina e conforme ela vai balançando, que é mais difícil no nosso caso, tá? Mas tem muitas buzinas aí que não tem a qualidade que nós temos. E de tanto ela balançar, ela acaba rachando o suporte, quebrando ou caindo, né? Então, essa é a melhor posição para se instalar a buzina percussão. E no caso, quando dupla, tem muita gente que instala a buzina, a dupla, um furo no outro e prende. Também a mesma recomendação. Como é uma buzina que vibra muito, o ideal é instalar uma na ponta, a outra na ponta. Nunca em X, nunca no mesmo parafuso, porque isso pode interferir em uma buzina com o funcionamento da outra, e os hertz, vamos dizer assim, eles se misturam. A buzina, uma vibrando do jeito, outra vibrando do outro, parece que elas se anulam e acaba deformando o tipo de som. Tá? Buzina caracol. Aconselhamos sempre a instalação da buzina caracol nessa posição. Aí vocês vão falar assim, eu já vi muito. Gente, eu instalei uma buzina no espinho, a buzina é assim, a instalação dela. O pior jeito que se existe. Porque assim,
Se a pessoa pega uma poça d'água, ou se ela vai lavar o carro e deixa a água cair dentro da grade, vira um copo. Né? Aí tem gente que fala assim, ah não, eu vou instalar assim, então com a boca para baixo. Só que aqui dentro é um caracol. O que acontece? Quando a água entra e dá meia volta, ela fica parada aqui também. É o pior jeito também. Né? Então, não adianta tentar achar a não ser nessa posição. Por quê? Porque nessa posição, o caracol ele tem já o desenho próprio da queda da água. Quando ela é submergida, quando entra a água da parte de baixo, seja uma poça d'água, seja uma enchente, quando você levanta a buzina, o próprio formato aqui da queda d'água vai tirar a água de dentro da buzina. Tá? Então, é assim, muitas vezes a pessoa fala assim, minha buzina não está funcionando. Por quê? Porque às vezes está cheio de água a buzina dele, ainda não entrou na parte do funcionamento, mas a água está impedindo o som de sair. Né? Então, aconselhamos sempre, quando for lá na sua oficina, instala a buzina assim, sempre virada para frente. Não, assim, nesse formato. Para frente, assim. Ela tem a carcaça ali em cima, não está aqui, mas assim. Tá? O suporte está aqui. Ó. Entendeu? Bom. Nessa posição aqui, ó. Com a boca virada para frente. Tá? Porque aí a água entra, se a água entrar, ela escorre, ela sai naturalmente pela queda d'água livre do caracol. Legal? Alguma pergunta, gente? Pode perguntar aí que... Não. Ah, desculpa. É para você fazer a pergunta de novo, isso. No caso da Caracol, você falou que usa um fusível de 6 amperes, né? Que ela consome, o consumo é de 6 amperes. Consumo máximo de 6 Isso. amperes. É o par ou cada unidade, o grave e o agudo? Não, aqui é cada unidade. Cada unidade. O consumo é assim, o consumo se soma, tá? Se eu tenho uma buzina, no caso, nossa buzina aqui, o consumo é até 6 amperes. Significa o quê? Que você coloca para a sua proteção, para uma buzina, tá? Certo. Um fusível de 6 amperes. Ok. Vamos dizer. Se eu tenho 2 buzinas, eu vou somar 6 mais 6, então são 12 amperes. Ok. Tá? Diferente do decibel da buzina. O decibel da buzina, o decibel não é uma unidade de medida correta, assim, vamos dizer, ela é por porcentagem, é o mais correto dizer. Ela é uma unidade de medida de grandeza. Então, decibel não se soma. Se eu tenho uma buzina minha que toca 110 decibel, se eu coloco mais uma, ela vai dar 112 as duas. Não se soma 110 mais 110. Tá? É diferente. Então, grandeza do decibel é diferente da soma, no caso do consumo. Entendi? Uma outra dúvida. Você falou das buzinas que podem ser usadas, né? No caso daquela buzina que usa o compressor, pode ser usado no automóvel? Pode ser usado no automóvel. Eu não recomendo particularmente usar ela no botão, porque o tempo de resposta dela é lento. Eletromagnética, vocês podem notar que até hoje a montadora ela não tirou a buzina eletromagnética. Porque o tempo de resposta dela é muito rápido. Aquela compressor, como ela tem aquele mini compressor, até aquilo encher de ar e fazer a corneta tocar, 1 milésimo de segundos às vezes faz diferença. Então, Mas ela como uma segunda buzina pode ser colocada no pode carro? ser colocada. Não é proibido. E só mais uma dúvida, provavelmente a resposta deve ser essa. Você falou que as montadoras colocam a buzina para alarme, né? A buzina de percussão, né? Sim. É para baixar custo isso? Não. Pelo consumo. Só para o consumo? Pelo consumo. Porque as buzinas, nós vamos depois distribuir para vocês os catálogos, tá? Certo. Vocês podem notar que a buzina de percussão, ela tem o consumo menor. Sim. Justamente pelo trabalho do diafragma. O diafragma, como ele trabalha mais solto, ele bate no fundo e ele fica... No caso do disparo de um alarme do carro, vai ficar ali consumindo. Sim. Aí o consumo é menor do que uma buzina caracol. Entendi.
o que acontece no consumo? Não só o produto pode danificar, como a fiação esquentar. Já vimos muito isso. A gente está falando, né, numa parte de uma instalação mal feita, né? E a buzina, por percussão, ela tem o consumo baixo, então a gente sabe que a perda de energia geralmente é metade. Você pega um carro sedã, né? No caso, eu tenho um Vectra, né? O Vectra ele tem uma buzina maravilhosa, grave e agudo. Só que o alarme é a Bibi. É uma Bibi, né? E fica estranho num carro daquele tamanho. Fica. E é original de montadora, Original né? da montadora. Sim, exatamente. sim. Tá Pode joia. ter certeza, se eles tivessem colocado o alarme na própria buzina Caracol, seria ali 12 amperes direto tocando. Carro Imagina, desligado. imagina tocando direto. Pode passar o microfone para ele. Aproveitar que o microfone está aqui perto, Sim. eu ia fazer essa pergunta depois. Você que é um especialista em buzina, poderia talvez dar uma sugestão, uma resposta, sei lá. Por que num congestionamento em que o carro não tem como andar de jeito nenhum, toca-se tanta buzina? Será que é para ligar sei lá, alguma coisa para sair do trânsito, se é para tirar o estresse, porque não é possível, né? Isso é até uma brincadeira, você que é especialista, mas você falou, olha, tem os lugares certos, né? Lugar certo, o horário certo e tal, mas isso também deveria ser passivo de multa, né? Sim, é passível de multa. Inclusive, o uso excessivo também é passível de multa. Isso está no CONTRAN. Se você entra lá naquele artigo que eu passei no começo, o 247, do dia 20 de dezembro de 2018, está lá o uso excessivo da buzina, pode ser gerado multa, com penalidades, 5 pontos nas carteiras e R$ 129 o preço da multa. É assim. Agora, a razão por isso é que buzina é vamos dizer assim, é um difusor de emoções. O time ganhou, você vai lá e buzina. O candidato foi preso, você vai lá e buzina. O candidato ganhou, você vai lá e buzina. O filho nasceu, você vai lá e buzina. Não é verdade? Quer passar só um minutinho? Casamento? Depende. É verdade, casamento. Não, mas eu até ia falar sobre isso, né? Quando o Coringão ganha, né? Então, vamos torrar a buzina, né? Quando o Coringão ganha, não é verdade, pessoal? É verdade. Olha, parece que não, mas as nossas vendas aumentaram muito na eleição agora do presidente, né? Elas aumentam muito em época de chuva, de enchente. Quando você vê enchente no Rio de Janeiro, é os meses que a gente mais vende buzina, né? E final de campeonato. Então, dezembro, geralmente a gente tem enchente, a gente tem época de eleição, a gente tem final de campeonato. São os meses de janeiro que a gente mais tem vendas por causa disso. Eu até acredito que a BZM tenha lá um ranking, né? Em que situação, em que época do ano se vende mais, se tem que produzir mais, tem que investir mais na produção. De repente tem isso também, Cleiton? Tem. A gente está em crise porque faz tempo que São Paulo não ganha, né? Então, por isso que... Faz tempo que a gente não vende tanta buzina. Mais alguma pergunta? Então, vamos lá, gente. Vamos lá. Espera aí, só um pouquinho. Deixa ele pegar o microfone. Eu pego aqui, espera aí. O filho dele é piloto de avião, viu, gente? Foi comentário nunca viu a buzina, nunca vendeu, né, a buzina para o avião. Nunca. O avião, o jato, esse Boeing, esse Airbus, apesar do tamanho, apesar da velocidade, eles têm buzina. Tem. Mas a buzina que a gente ouve é do avião de pequeno porte. Sim, sim. Eu vou lembrar de vocês aí, quem é que não está na praia e não vê aquele aviãozinho fazendo propaganda? Já. Ele toca buzina. Já ouvi. Então, os aviões de pequeno porte, todos eles, usam e é comum trocar. Sim. Opinião de pai de piloto aí. Ó. É verdade. Não, gente, pensando nisso... O metrô de São Paulo tem buzina. Tem. Eu já visitei a Alstom, eu fiz um projeto para a Alstom para colocar em cada vagão de cada metrô tem uma buzina, 72 volts. Eu já visitei a Alstom para fazer projeto para eles. E uma vez eu fiz essa pergunta, mas eu queria vídeo para poder passar para vocês. Quem puder entrar no Instagram da BZM, das buzinas BZM, vocês vão encontrar lá um vídeo que nós pedimos para a KLM. A KLM abriu um canal de perguntas, né?
o FAQ deles, e nós perguntamos para a KLM se no avião tinha buzina. E, por incrível que pareça, a KLM gravou um vídeo com uma pilota, né? O nome dela é Christy, vocês podem assistir lá, e ela fala que o avião tem buzina, e eles usam buzina. Assiste lá, entra no canal da BZM, né? Buzinas BZM, vocês vão assistir o vídeo lá, muito legal, muito engraçado. Eu também não sabia, tá? Mas existe. Né? Da praia eu já tinha visto, Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Então vamos lá. Bom, funcionamento pneumático, tá? Aqui no caso eletropneumático, porque tem o mini compressor aqui. O funcionamento é o mesmo. O ar comprimido, a buzina, quando ela é eletropneumática, gente, ela tem esse diafragma aqui mais frágil, tanto que você pode até pegar e soprar ele que ela funciona. É um sistema mais frágil. O ar entra, como um assobio mesmo, como um próprio assobio, ele vibra esse diafragma. Nessa parte aqui, se nós tirássemos a corneta, é um assobio muito fino. O que significa o assobio fino? Significa que a frequência aqui é muito alta. Nós estamos falando aqui de 1.000 a 2.000 Hz, 1.700 Hz. Né? A frequência é muito alta que sai aqui. Por que a buzina tem essa corneta? Porque ao longo ela difunde esse som, ela usa como difusor. E quando o difusor acaba aqui, o som engrossa. Então, se vocês tiverem de oportunidade de tirar essa corneta de uma buzina, vocês vão ver que o assobio aqui é bem fino. Né? Então, o princípio de funcionamento é esse. Ela faz uma membrana vibrar, que força a passagem do ar, e esse ar é emitido um assobio muito fino, que com a corneta faz a parte difusora. Né? É também uma buzina que tem o consumo, é alimentada pela voltagem de acordo com o veículo, ela também tem hertz. Né? Se a gente coloca essa buzina numa sala de medição, o próprio decibelímetros ela vai acusar o hertz ali da frequência sonora. Né? Então, é também controlado o hertz da buzina. E a medição sonora também. 2 metros de distância, 1,20, e nós temos que obedecer também às margens da norma 7014, né? Que seria de 93 a 118 decibéis. Ok? Não, não é proibida, tanto que ela é certificada compulsoriamente. Esse mini compressor, boa pergunta, esse mini compressor ele consome 12 amperes. É recomendado de 15 a 20, eu recomendo 15. Né? E é um tipo de produto que não tem durabilidade, a durabilidade alta, assim, igual às outras. Né? Bom, aqui é a única diferença é que ele não tem alimentação pelo mini compressor, é uma buzina pneumática, geralmente utilizada para o caminhão. Esse diafragma aqui no caminhão, ele é mais espesso. Por quê? Porque o caminhão ele leva ali de 80 a 110 bares. Então, é um diafragma mais pesado, por ter mais pressão, é acionado através de uma válvula, e essa válvula libera o ar, e o mesmo tipo de princípio mecânico ativa, faz com que a membrana vibre e o som saia. Geralmente, as buzinas mais altas do mercado são as buzinas as buzinas pneumáticas, que atingem aí os 118 fácil, fácil. Tem diferença de decibéis do cone de plástico e de metal? Não, não, isso é mito. Antigamente era difícil você fazer a injeção plástica e era difícil você moldar no ferro. Então eles usavam muitas cornetas de alumínio. Por isso que a gente tem corneta de alumínio. Né? Mas hoje o ABS cromado ele faz a mesma função do alumínio. É que tem muitos mecânicos que falam, é ferro eu confio, sabe? É aço eu confio. Né? Então não, hoje a nossa tecnologia plástica, existe termoplásticos aí que são muito mais resistentes do que o aço. Né? Se você for no porto, você vai ver que muitos dos navios usam aquelas cordas de nylon, um nylon específico que ele não estoura. Já um cabo de aço na mesma espessura estoura, porque não é tão resistente quanto nylon. Né? Os padrões são os mesmos. Tá? Aqui, ao invés de nós termos a voltagem, nós temos somente o hertz, o bar de pressão de cada no caso, caminhões, né, que eles usam lá o compressor, né, e o decibel da buzina, que também tem que ser pela norma de 104 a 118 decibéis, 104 mínimo, 118 decibéis máximo na norma 7014, que é a norma das indústrias que produzem a buzina. Tá? Bom,
as buzinas da BZM, né, no caso, trabalho lá, nós fazemos um padrão de teste de buzinas ao qual não tem como sair uma buzina que não funcione da fábrica. Por quê? Porque o carro desligado, ele está lá com seus 11,5, 12 volts, vamos dizer assim. Uma bateria fraca, ela estaria em torno de 9 volts. E um carro funcionando lá com regulador de voltagem, mandando carga para a bateria, estaria na faixa de 14,3. Então, na produção, nós testamos a buzina em 9 volts, 12 volts e 14,8, sendo a nominal para referência de som e frequência sempre nos 12 volts. Né? Então, não tem como sair um produto com defeito. Não tem como sair um produto que, olha, esse produto não está funcionando. Porque além de testar nas 3 voltagens, existe uma pré-testagem na linha de produção e também numa linha final. Né? Toda buzina tem um parafuso aqui, tá? As buzinas eletromagnéticas. O que esse parafuso é? Esse parafuso nada mais é um ajuste da amperagem da buzina e do funcionamento dela. Tem muito mecânico aí, eu digo assim, aqueles que não sabem, e muito curioso que vai lá, aperta o parafuso achando que a buzina vai tocar mais alto. Não vai. Ele somente está desregulando a buzina. Tá? Então, esse parafuso que tem aqui, nada mais é, ele faz uma regulagem entre a amperagem, achou a amperagem correta, achou o funcionamento da buzina, o timbre, o som, tudo correto, nós lacramos o parafuso e esse seria o ponto específico, que seria o ponto de equilíbrio da construção da buzina. Tá? Então, no dia que vocês pegarem uma buzina aí, alguém falou, aperta o parafuso que toca mais alto. É mito. Isso não existe. É mito. Tá? Opa. Bom, a gente falou sobre normas e leis, né? A buzina entrou nessa norma de segurança. Esse daqui é um selo compulsório. Aonde vocês veem esse selo compulsório? Isso não é só para a linha automotiva. Em geral, carrinho de cadeira de criança, aquelas máquinas de esquentar marmiteiro que tem em bares, restaurantes. É um selo compulsório de segurança do Inmetro. Então, toda buzina, quando você olhar buzina, amortecedor, ele tem um número de registro aqui, tá, gente? Esse número de registro é muito importante para o comprador, porque é aqui nesse número de registro que você vai achar se a empresa está fazendo uma manutenção anual e uma certificação a cada 4 anos. O que isso significa? Na norma de buzinas, que são 11 ensaios, anualmente a gente manda nossos produtos para um laboratório ao qual a OCP, que seria um centro de qualidade, igual o IKEA, SGS, eles fazem uma análise do nosso sistema de qualidade. Eles pegam amostras nossas lá na loja, onde eles querem pegar, onde vende o nosso produto, e eles mandam para o laboratório para saber se nossas buzinas têm ou não qualidade. Elas passam por esses 11 ensaios. Passando por esses 11 ensaios, eles vão falar para a OCP, ó, a buzina da BZM está ok. A OCP vai emitir um certificado para o Inmetro, falando assim, a buzina da BZM está ok. E aí o Inmetro vai nos dar mais 1 ano de registro ativo, né? Falando assim, a buzina deles tem qualidade, já foi certificada e está ok. O que acontece muito no mercado? A gente vê muita gente aqui importa, faz os primeiros ensaios, o certificado vem não sei de onde e depois não faz mais. Então eu aconselho a todos os compradores que analisem esse registro, não só de buzinas, mas do carrinho do bebê. Você vai comprar uma cadeira e quer saber se ela tem qualidade ou não, aquela cadeirinha do seu bebê, consulta o registro, vê se a empresa está em dia com a qualidade, com o seu sistema de qualidade. Por quê? Porque isso é importante. Né? E as buzinas, no caso, têm esse certificado também. Nós temos um laboratório, esse laboratório, inclusive, era da antiga empresa que eu trabalhava, e nós fazemos, né, ensaios contínuos. Esses ensaios é o quê? Cada vez que se muda uma matéria-prima, cada vez que se tem um projeto novo, um desenvolvimento novo, nós analisamos, testamos, reprovamos ou aprovamos materiais. Né? Para o quê? Para dar a certeza da qualidade, da garantia dos produtos que nós temos, para que o consumidor tenha certeza de um produto melhor. Tá? Então, esse, por exemplo, vocês estão vendo o laboratório da BZM hoje. Né? Aqui é um teste de
chuva simulada, né? A buzina fica 6 horas aqui em chuva simulada, ela não pode entrar não pode entrar água dentro da buzina. Tem um caso muito engraçado dessa buzina que, há pouco tempo atrás, eles trouxeram uma buzina toda arrebitada aqui, né? Isso foi uma buzina que a gente tirou do mercado porque ela entrava água. E nós fizemos uma blindagem nela aqui que não entra água. E aí o pessoal achou bonito voltar com a época retrô. Ah, tá voltando vinil, tá voltando vitrola. Volta com a buzina também. Trouxeram todos os problemas de volta também, né? Isso está acontecendo no mercado. Então, é através desse ensaio que a gente tirou esses problemas, né? Aqui é um ensaio de corrosão também, que a gente faz uma análise para poder não ter um produto que apresente corrosão antes do tempo determinado pela norma, tá? Os 13 ensaios, os 11 ensaios, desculpa, quais são? O consumo, né? A buzina tem uma amperagem ali, ela tem que ter um consumo e alguém tem que falar. Então, ela não pode variar mais de 20% do consumo e 5% da frequência. A isolação elétrica, nós damos um choque de 500 volts na buzina e ela não pode vazar. O que é vazar? Isso mostra que a buzina tem uma isolação perfeita entre os fios, entre a carcaça, né? A operação contínua. A buzina ela toca 4 minutos ininterruptos. Significa o quê? Isso é para testar os contatos, para testar diafragmas, né? Impermeabilidade, acabei de passar para vocês. Elas ficam 6 horas ali chovendo e não pode entrar água, né? Faixa de temperatura. Muita gente já comprou um produto que saiu do Rio Grande do Sul a 0 graus, chegou na Bahia a 40. Quando o cara colocou lá na prateleira e foi fazer o negócio funcionar, não funcionou. Por quê? Porque a oscilação de temperatura geralmente leva a um envelhecimento rápido. E se tem materiais ali não rebitados direito, não conformados direito, ele acaba oscilando com a temperatura. Então, nós fazemos esse tipo de ensaios dentro do nosso produto. Aliás, na nossa produção, nós fazemos o envelhecimento acelerado de alguns materiais para que ele possa sair daqui do Brasil e lá para o Canadá a menos 30, e lá ele funcionar tanto nos 30 graus daqui como no menos 30 de lá. Nós fazemos esses tipos de tratamento na produção e também realizamos ensaios em laboratórios para ter essa certeza, né? Isso inclui também o ciclo térmico e a vibração. Nós temos ensaio de vibração para evitar que aquele suporte quebre. Nós submetemos a buzina lá à vibração constante, né, para que a buzina não apresente nenhuma quebra, nenhuma falha em todo o seu sistema, né? Corrosão elétrica, a proteção também da buzina para que não... o camarada que mora numa praia, à beira do mar, ele não sofra com a maresia. Então, nós damos um banho especial ali, um tratamento especial para que ela não tenha corrosão fácil. Tanto a visual como a elétrica, ela tem que funcionar depois da corrosão, depois do teste de salto spray, né? E a durabilidade, o mais importante. Hoje, nossas buzinas, elas tocam em torno de 4 vezes o que o Inmetro pede. Isso eu falo para vocês porque eu estou dentro do laboratório e eu vejo. O Inmetro pede 50 mil toques, de 4 segundos, 4 segundos descansa, 1 toca, né? Nossas buzinas tocam 200 mil até acabar o contato, né? Eu tenho visto muito no meu laboratório produtos que não chegam a isso. E é um pecado para quem compra o produto, vai lá, desmonta o para-choque, paga o instalador, vai lá, instala, e a vida útil daquele produto vai ser muito pequena. Oi. Quando você vai comemorar na rua lá, que você buzina, ela acaba ficando fanha, sei lá. Não é BCM, né? Ela fica fanha. Fadiga do material, esquenta, ela dilata, né? Tem material que não tem o cobre puro. O cara, para economizar, ele vai lá e compra o cobre recuperado. Esse cobre recuperado, você sabe que com o material, quanto ele é mais puro, mais a condutibilidade da energia passa sem problema. Quando ele é puro, ela encontra atritos, os elétrons. E ela esquentando, ela tira a isolação do fio, a resistência ôhmica aumenta e acaba entrando em curto. Entendeu? Então, é tudo problema de material, né? É tudo aquele jeitinho mais barato, não dá certo, né? E nossos ensaios são realizados nos laboratórios BZM e também laboratórios de terceiro, tá? Nossa certificação é sempre pelo IKEA, uma referência de qualidade aí, em termos de qualidade automotiva, tá? O IKEA, ele está sempre em palestra, sempre em acordos internacionais, sempre buscando melhor aí para a linha automotiva, tá bom? Isso daqui eu não vou passar para vocês. Isso aqui, os números totais das frotas de veículos no Brasil, isso aqui é importante para quem quer investir.
Hoje no Brasil nós temos 57,9 milhões de veículos rodando em todo o Brasil. Esses dados são da Anfávia. Eles garantem que até 2020 seja 60 milhões de veículos. É um estudo, né? Desses 57,9 milhões, carros com mais de 5 anos, que seriam 41,7 milhões, né? Se a gente for pegar quem troca a buzina, 3% desse número troca a buzina ao ano, que seria 1.700.000. Então, quem quer abrir uma lojinha e vender buzina, nós temos um mercado de quase 150 mil buzinas ano, tá bom? Então, pode abrir sossegado e comprar da BZM, que vocês vão se dar bem. A verdade é essa. Bom, aqui é o mercado, as 5 vantagens, isso. E aqui termina. Gente, alguém tem alguma dúvida? Alguém ficou com alguma dúvida sobre alguma coisa? Eu queria agradecer muito a presença de vocês, tá? Eu sei que vocês fizeram um esforço enorme de estar aqui. E a gente vai distribuir para vocês o catálogo da BZM com todos os produtos. Tem o meu telefone, tem o meu e-mail. Se alguém ficou com alguma dúvida ou se alguém quiser alguma dica, alguma sugestão, eu estou ao dispor, tá bom? Muito obrigado a todos.